pelo YouTube e pelo Facebook, para o mundo todo, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui sempre trabalhando com muito amor, com muito entusiasmo para levar para você o melhor. Vamos agora falar sobre os 28 anos da Ave Cristo, é isso mesmo, o Centro de Aprendizagem e Vivência Espírita Ave Cristo. Das reuniões de um grupo de pessoas movidas pelo ideal cristão de servir o próximo, nasceu então a Ave Cristo, há quase 3 décadas se dedicando à assistência ao próximo, além de múltiplas atividades voltadas para a divulgação da doutrina dos princípios da codificação espírita elaborada por Allan Kardec. É um trabalho maravilhoso realizado aqui por um grupo de pessoas realmente imbuídos de fazer o bem, de praticar a caridade, e é por isso que a nossa convidada hoje para falar sobre esse assunto é a presidente do Ave Cristo, a Ivone Ramos, que já está aqui no estúdio com a gente. Dona Ivone, prazer novamente falar com a senhora, seja bem-vinda. É um prazer todo meu de estar aqui com você. Há quanto tempo, né, Rogério? Com certeza. E a senhora está bem? Como que está? Eu estou ótima. Por enquanto, tá tudo neste ótimo. momento... Ei, há quanto tempo que a senhora está à frente do Ave Cristo? Olha, logo que foi aberto o Ave Cristo, numa primeira etapa, eu fui presidente. E depois, em 2009, eu assumi a presidência e estou até hoje. Que bom! E qual a importância de ter uma casa espírita assim tão tradicional aqui em Adamantina? Porque quase 3 décadas de atividade é um tempo realmente bastante grande e importante, porque eu imagino que muitas pessoas necessitam desse trabalho que vocês realizam lá, né? O que significa então hoje para a cidade? Isso é muito bom para nós, espíritas, que precisamos estudar a doutrina espírita, e também para as pessoas que têm as suas aflições e nos procuram, mesmo não sendo espírita. Então, eu acho assim de fundamental importância, e nós acolhemos estas pessoas que vão até o Ave Cristo e a recebemos, orientamos dentro dos padrões evangélicos. Isso que é fundamental, né? Isso aqui é fundamental. Aproveitando que a senhora está aqui agora, 12:36, muitas vezes quando a gente fala em espiritismo, na doutrina espírita, a gente só se liga na questão do espírito, espiritual. Mas não é só isso, né? Tem um trabalho de caridade, um trabalho de empatia com o problema das pessoas, de orientação espiritual, sim, que também é fundamental. Não é só a questão espiritual, né? Não. Conta um pouquinho como é que funciona esse trabalho. Então, lá no Ave Cristo, nós estudamos a doutrina espírita, né? No Livro dos Espíritos, que foi codificado por Kardec, e estudamos também o Evangelho de Jesus. E como é que nós vamos, então, pôr em prática aquilo que aprendemos? Em busca do próximo. Porque o maior mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no mesmo compasso que nós vamos em direção ao próximo, nós temos a possibilidade de uma forma ou de outra, um pouquinho ou bastante, aplicar aquilo que nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Nós estamos falando com a dona Ivone Ramos, que é presidente do Ave Cristo aqui de Adamantina, falando sobre os 28 anos de atividades espíritas aqui na cidade. Dona Ivone, a gente então pode dizer que o Ave Cristo é como se fosse uma escola que recebe as pessoas para trazerem os ensinamentos, né, um aprendizado, também para algumas pessoas em alguns momentos da vida como se fosse um hospital, que a pessoa precisa, né, de algum tipo de cura, e também um local de muita oração, né? Porque as pessoas vão lá em busca também de oração, de acalento espiritual, né? Sim. Hoje as reuniões elas são realizadas quais os dias da semana? Nós temos
atendimento público, né, às segundas-feiras, com o estudo do Livro dos Espíritos, né, uma exposição evangélica. As segundas-feiras é exposição evangélica e atendimento com passe. É como se fosse uma palestra? Um estudo do livro? Palestra do Evangelho. Entendi. De Jesus. Tá. E na quinta-feira nós temos uma palestra de estudo do Livro dos Espíritos e em seguida também passe, onde é uma troca de energias, né? E que a pessoa sempre vai em busca disso daí. E a pessoa recebe aquilo e fica em paz, fica acalentada, né? É lógico que em todo lugar que a gente entra, que estuda o Evangelho, né? A gente vai buscar paz, buscar tranquilidade. E se a gente entra numa igreja católica, numa igreja protestante, numa igreja evangélica, dentro do centro espírita, em todos estes lugares, tem espíritos que, amando de Jesus, estão ali para atender as nossas necessidades espirituais. Porque as pessoas se perdem muito, e todos nós, vivendo a vida material. E nós somos espírito e matéria, né? E daí, precisa desse então, equilíbrio, né? A gente busca aquele equilíbrio. E lá no centro nós buscamos o acolhimento das pessoas e também o atendimento espiritual através do passe. Às quartas-feiras, das 4 às 5 da tarde, tem um plantão de passes, né? Sim. Nesse dia a pessoa pode ir lá só para poder receber, então, essa troca de energias através do passe, toda né? pessoa que chega neste horário já sabe, já foi divulgado que é o plantão de passes, porque às vezes a pessoa está querendo e não chega à noite, né? Nós estamos bem restritos em atendimento, então ela vai à tarde, que é mais tranquilo. Então pode ir lá, que recebe um passe e acerena um pouco o coração e a mente. Com certeza, faz uma diferença Faz, muito boa mesmo. faz. Todo mês de agosto, né, anualmente, é realizado então o mês espírita. Sim. Nos últimos 2 anos, devido à pandemia, vocês tiveram que adaptar isso, como o mundo inteiro se adaptou na Sim. questão online, mas para esse ano vocês já têm uma programação, vai Já ser presencial. Fechei hoje. Como vai ser? Fechei hoje. A programação vai ser online pelo Facebook. E quem vem no primeiro sábado de agosto é o Dr. Donizete. Ele faz a abertura. No segundo sábado virá a doutora Elaine Aldrovandi de Tupã, que ela é uma médica homeopata. No terceiro sábado vem uma psicóloga que está morando, acho que em Catanduva agora, Simone Braga. No dia 20 vem o Dr. Dantas, que é médico de Marília. E no dia 20, no último sábado, vem a Simone Braga. Quer dizer, vai ser o mês todo Todo sábado de palestra. tem palestra. Qual o horário das palestras? Às 20 horas. Nas redes sociais da Nas Ave redes Cristo, sociais. no Facebook. Facebook. Ah, que interessante. Interessante. A gente, eu já fui algumas vezes, né, em algumas reuniões, apesar de não ser espírita, né, Sim. mas eu me identifico muito, né, com essa Sim. doutrina, porque eu acho que ela é muito importante, principalmente para as questões de entendimento, né, do nosso espírito, da vida, como é que funciona, né, o pós-morte, essas Sim. coisas que a gente tem dúvida, e até hoje a gente fica sempre naquela questão, eu preciso estudar mais para aprender, né? Quem, por exemplo, vê vocês lá, que tem muito tempo de atividade, trabalhando lá, não imagina que para estar ali no atendimento, fazendo uma palestra, tem um estudo muito profundo, né? Como que faz, qual é os trâmites para quem deseja um dia se tornar uma pessoa que colabora lá dentro do grupo e ajudar vocês? Como que funciona esses trâmites? Olha, existe um protocolo, vamos dizer assim, para a pessoa pertencer a um grupo mediúnico. Primeiro, ela tem que passar pelo estudo do Evangelho, né? E depois, pelo estudo do Livro dos Espíritos. E na terça-feira,
Às terças-feiras vai ter, a partir do dia 7 de junho, estudo do Livro dos Médiuns. Leva mais ou menos um ano para que a pessoa se entre dentro do centro, estude. É um ciclo básico da doutrina espírita para poder trabalhar nas reuniões mediúnicas. Agora, a partir do momento que ele entra lá, que a pessoa vai para lá, se dispõe a ficar, a estudar, ela pode ter outras atribuições lá. Nós temos 20 famílias, 28 famílias assistidas hoje, que todo terceiro domingo do mês nós fazemos a reunião, fazemos uma palestrinha e depois elas têm a cesta básica. Tem a Casa do Garoto, que é uma instituição muito grande, né? Que nós temos 3 serviços e nós precisamos de voluntários, não para executar o serviço, mas voluntários para fazerem outras atividades nas promoções para arrecadar recurso econômico. Porque, na verdade, para manter essas 28 famílias aí que vocês têm lá no Ave Cristo, precisa de recursos financeiros. Porque precisa. O que eu entendo é que vocês estão dando 2 tipos de ajuda. É a ajuda material, que não adianta nada buscar Deus de barriga vazia. Lógico. Né? Primeiro a gente dá o pão. O pão material, depois, isso, então, espiritual. Né? E como que as pessoas podem colaborar, por exemplo, nesse caso aí? É doando algum tipo de mantimento ou é fazendo doações em dinheiro? Como que é? Sim, a prefeitura transfere um recurso financeiro para a gente, como transfere também para a Sociedade Vicente de Paulo e outras sociedades que atendem famílias. E nós fazemos pedidos para quem frequenta o centro, não é obrigado, a pessoa pode levar alimentos que a gente aceita, alimentos e outros produtos que são usados em casa. E a gente, então, atende essas 28 famílias. E a gente é parceiro da prefeitura, né, neste atendimento, porque, ainda mais depois da pandemia, há uma demanda muito grande, né? E a Secretaria da Assistência tem nos ajudado bastante também, e as pessoas que vão até o Ave Cristo. Nós eu imagino que realmente nessa época da pandemia muita gente perdeu emprego, ou perdeu alguém da família que dava a subsistência da família, e aí a ajuda de vocês é fundamental, né? Nós temos vamos falar por baixo, assim, 70 pessoas que frequentam as reuniões na segunda, na quinta-feira, porque a quinta-feira, além de ser estudo do Livro dos Espíritos, nós temos um trabalho também de mensagens consoladoras. E então, o trabalho mediúnico, você vai lá, pede mensagens de um parente ou de alguém ente querido que já está do outro lado da vida. E essas mensagens vêm como? Vem escrito? Vem escrito, E também tem o passe. Então, nós trabalhamos assim, fazendo tudo para acolher as pessoas, porque chegam muito quebradas, né? Mesmo conhecendo ou tendo conhecimento da parte espiritual da vida, é difícil perder um ente querido. Principalmente agora na pandemia, que às vezes, de repente, estava bem e vai para o hospital e desencarna lá. Sabe o que eu acho mais grave da morte? Não sei se a senhora tem a mesma sensação. É porque a morte, ela acontece de repente, assim, vamos dizer uma morte comum, né? A gente está aqui agora, daqui a pouco não está mais. Quando é uma doença, ainda a gente já está, parece que o coração já está se conscientizando, que vai partir e tal. Mas a morte, de repente, é aquela que deixa uma marca mais profunda, não é? Eu não sei, porque eu já passei por todos os tipos. Lidar com isso, a doutrina espírita me deixou firme, sabe? E então foi bem numa época que eu estava completando o tempo para aposentar, porque eu fui professora, né? E primeiro eu aposentei do Estado, depois aposentei da FAI.
e fui direto para a casa do garoto buscar antidepressivo para eu ficar em pé. Então, foi aí que eu vendo os outros, como que eu poderia ficar, né, toda chorosa e tal, sabendo que a morte não existe, que a vida continua. Eu tenho certeza disso, né? E eu fui para lá, então, trabalhar. E trabalho na Ave Cristo. Transformou a dor Sim. em uma oportunidade de se transformar, né? Sim. Olha, que interessante. Gente. Foi assim, a doutrina espírita, ela dá força para gente, sabe? Continuar a viver. E assim, quando eu converso com alguém, sabe, até é estranho, porque as pessoas até podem estranhar que a gente recebe, assim, com bastante tranquilidade, sente a falta, porque a pessoa que vai embora, ela deixa um espaço magnético vazio em nossa casa. E aí a gente está sempre de encontro com esse espaço magnético que nos atinge. Daí, então, é lógico que a gente sente saudades, mas a vida continua. A dor realmente faz uma diferença, né, nesses momentos aí que verdade. A pessoa reflete. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente. Agradecer também o Joaquim Santana, que está acompanhando a gente em Presidente Prudente, a Marcela Santos também acompanhando a gente em Dracena, e a Odarina Maeda também de Dracena. Odarina, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Dona Ivone, vamos então falar onde fica o Ave Cristo, dar o endereço, vamos recapitular os dias certinho das atividades e fazer convite para o pessoal ir lá e dizer que a Ave Cristo, que na verdade é um centro de aprendizagem e vivência, está à disposição para receber a comunidade. Ave Cristo, né? Centro de aprendizagem, vivência espírita. Ave Cristo. Perfeito, é isso mesmo. É um trabalho maravilhoso. Vamos fazer o convite então, vai lá. Bom, estamos lá no Ave Cristo, fica na Avenida Capitão José Antônio de Oliveira, 151. E hoje à noite nós já estaremos lá, né, com o trabalho de exposição evangélica, pintura mediúnica e atendendo também espiritualmente com os passes. E amanhã estaremos lá, que temos reunião com os grupos mediúnicos que começam a funcionar às 7 com o estudo do Livro dos Médiuns. E na quinta-feira estaremos lá com o estudo do Livro dos Espíritos, com as mensagens consoladoras, com o passe e com muita alegria, acolhendo todos que sofrem, principalmente. E os que são os nossos amigos, podem ir lá. Nós não temos preconceito, nós estudamos o Evangelho de Jesus e não temos preconceito com religião nenhuma. O que não pode, Rogério, é a pessoa não ser ligada a nenhuma religião, porque realmente nós somos muito frágeis ainda, né? E precisamos nos ligar à parte espiritual da vida. Independentemente da religião, né? Lógico, independente da religião. Eu tenho amizade com todas as pessoas de religiões diferentes e não temos problema nenhum de convivência, de amizade, de muito amor entre nós. Com certeza, isso que faz a diferença. Isso. Então, lembrando, as reuniões estão sendo presenciais, mas seguindo todos os protocolos, tem que usar máscara, tem que ter o álcool gel lá para sempre à mão, e a questão da aglomeração, as cadeiras estão separadas, né? É porque nós temos um espaço grande, né, e não tem problema de isolamento. Então, gente, tá aí. Leva máscara. Muito obrigado. Fique atento aos dias, então. A Ave Cristo fica na Capitão José Antônio de Oliveira, número 151, aqui no centro, bem pertinho ali do Godoy. Sim, né? Muito obrigado, viu, Rogério? É isso, seja sempre um abração para todos os meus amigos, espíritas, não espíritas, da Adamantina e região. Obrigado. Olha, sempre que tiver uma novidade, pode contar aqui com a gente, tá bom, Dona Ivone? Tá bom, muito obrigado. Eu vou mandar mais sobre o mês espírita. Tá, com certeza. Tá bom, os temas. Muito obrigado, a gente fica à disposição, tá? Tá, valeu. Obrigado.
Agora, faltando 6 minutos para 13h, você viu aqui no Jornal do Meio-Dia hoje a entrevista que nós fizemos com o Walter Negrini, completando 20 anos à frente da banda municipal, da banda marcial municipal, e agora os 28 anos da Ave Cristo, essa entidade tão importante espírita aqui em Adamantina, que realiza um trabalho magnífico, tanto na parte espiritual quanto na parte, né, da caridade, envolvendo as famílias necessitadas aqui da cidade. Quero agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado a cada um que participou com a gente. Na técnica, o Marcos Vale e a Fernanda Prado também aqui junto com a gente. Muito obrigado. Amanhã a gente volta meio-dia, trazendo